Antes de darmos um passo mais profundo em nossa busca dos princípios quânticos da relatividade, nós temos que passar por uma afirmação que virou um dogma na física. Nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Será? Essa afirmação precisa ser feita com muito cuidado, porque quando nós lançamos raio-x em elétrons livres, nós vemos ondas que estão se propagando com velocidades maiores que a da luz. Esse fenômeno também acontece na alta atmosfera, onde você encontra índices de refração menores que 1, ou seja, a luz andando com velocidade mais alta que a luz. E pior, você pode fazer pulsos elétricos em laboratório, em que não só os pulsos andam com velocidade acima da luz, como eles podem andar com velocidades infinitas ou velocidades negativas. Isso significa que eu posso fazer um pulso em laboratório, atravessar um intervalo espacial instantaneamente, tendo assim uma velocidade infinita. Ou pior, fazer um pulso atravessar um circuito elétrico mesmo antes de chegar no circuito, tendo então uma velocidade negativa. Se você repete esse dogma que nada pode ultrapassar a velocidade da luz, e você é um aluno ou um leigo em física, você está no seu direito. Agora, se você repete isso e você é um físico, ou pior, um professor de física, aí então... Suponha que você esteja num trilho de trem e um trem está vindo pela sua direita a 0,9 da velocidade da luz e um outro trem está vindo a 0,9 da velocidade da luz. Com que velocidade esse espaço mútuo está se reduzindo entre os trens? Talvez você tenha visto um monte de conta, mas é óbvio que esse espaço está sendo reduzido numa velocidade de 1,8 da velocidade da luz. E não tem problema nenhum você dizer que essa velocidade é maior que a velocidade da luz. Porque na relatividade nós definimos velocidade com relação a um referencial e não a distância mútua entre dois objetos com relação a um observador. Não tem nada errado com isso. Uma coisa é uma afirmação matemática. A outra coisa é a realidade, é o laboratório, é o experimento. E quando os físicos começaram a ter contato com esses experimentos pela primeira vez, as declarações foram bem pragmáticas. Por exemplo, Max Born disse na Bíblia da ótica a seguinte frase: velocidades maiores que a da luz não possuem sentido físico e devem ser ignoradas. Muito científica essa postura, você não acha? Você vai no laboratório, vê um objeto que está ultrapassando a velocidade da luz, diz que aquilo não tem sentido físico e você tem que ignorar. Um outro grande físico e conhecido dos alunos de física, o Jackson, que escreveu o livro Eletrodinâmica Clássica, ele também afirma: devemos ignorar fenômenos que ultrapassam a velocidade da luz, porque eles não têm sentido físico. Os engenheiros vão além. Dorff, no livro Electrical Engineering Handbook, diz o seguinte: a energia sempre anda abaixo da velocidade da luz e na velocidade de grupo. Ele conseguiu piorar ainda. A verdade é que você ignorar um experimento físico porque você não compreende ele é o 8º pecado capital. E é incrível como as pessoas que tocam nesse assunto são automaticamente ignoradas, até por pares. Eu sei, mexer num dogma é sempre dolorido, mas esse é o papel da ciência. A ciência pode dizer não e ela deve fazer quando está correto. Vamos então entender um pouco mais de onde vem esse dogma e o que ele quer dizer. Suponha que você tem um referencial. Tá? E nesse referencial, dois eventos acontecem simultaneamente. A relatividade nos diz que para um outro referencial que se movimenta com relação a esses eventos não são simultâneos.
Ou seja, a simultaneidade ela é sempre relativa, ela depende do referencial. Sempre que falamos que dois eventos são simultâneos, devemos perguntar com relação a qual referencial. Isso porque movimento é rotação, como eu falei no vídeo anterior. Por exemplo, se eu pegar esse lápis e perguntar, as extremidades são equidistantes? Você tem que perguntar, equidistantes com relação a quê? E aí eu respondo, equidistantes com relação ao meu nariz. Sim, elas são equidistantes com relação ao meu nariz. Mas olha o que acontece quando eu começo a rotacionar o lápis. Essa ponta com a grafite está mais perto do meu nariz do que essa ponta com a borracha. Isso porque equidistância está relacionado a um referencial, assim como a simultaneidade. Suponha agora que eu tenho um referencial e eu quero enviar um sinal do ponto A para o ponto B. Ele vai sair do A e vai chegar no ponto B. E admita que esse sinal viajará a uma velocidade acima do que a velocidade da luz. A relatividade de Einstein implica que, para qualquer outro referencial em movimento, ele enxergará o sinal saindo do ponto B e indo para o ponto A. Ou seja, a causalidade foi quebrada. O que no primeiro referencial era a causa, ou seja, o sinal sair de A e ir até B, perdeu-se quando você trocou de referencial. O sinal sai de B e atinge A. E essa quebra de causalidade motivou o terceiro postulado oculto da teoria da relatividade. Nenhum sinal pode se propagar acima da velocidade da luz, porque a causalidade estaria quebrada. Mas qual o problema de quebrar a causalidade? O problema é que algumas coisas se tornariam aleatórias. Aleatórias como uma emissão radiativa ou como fenômenos da mecânica quântica. Isso pode ser a chave para conectar a relatividade com a mecânica quântica. Pois bem, se você colocou agora um postulado de que você não aceita sinais superluminais, o que acontece quando você os encontra no laboratório? Mas então, como que você defende esse postulado de que nada ultrapassa a velocidade da luz quando você vai no laboratório e constrói um pulso que pode atingir velocidades infinitas? E aí entra um quarto postulado, uma definição que você fala por uma audiência sem preparo e ela aceita e parece interessante. Embora esses pulsos andem com velocidade acima da luz, eles não podem carregar informação e basta. Muitos físicos fazem isso. Você não pode trocar informações com esses pulsos. E o que é informação? A grande verdade é que boa parte desses fenômenos só conseguiu ter um entendimento claro com a matemática, basicamente depois da Segunda Guerra, quando o matemático Schwarz começou a fazer um trabalho muito importante com uma classe especial de funções. Na verdade é algo como funções de funções ou distribuições. Com a matemática de Schwarz, você consegue entender algo fundamental. Informação é uma surpresa. É a tal da entropia de Shannon. A informação só é transmitida por pontos não analíticos. Isso é uma definição bem matemática. Mas o que eu quero que você aceite nesse vídeo é que esses fenômenos que ultrapassam a velocidade da luz, que foram observados, eles acontecem sem de fato transmitir informação mesmo, porque esses pulsos que estão em velocidades superluminais, na verdade eles são a superposição de ondas que já estavam presentes no sistema quando você iniciou a formação do pulso. Eu sei que isso pode soar um pouco confuso e técnico, mas tentando salvar esse terceiro postulado do Einstein, eu poderia dizer o seguinte: nenhuma informação pode ultrapassar a velocidade da luz. E informação eu posso descrevê-la como entropia ou como um ponto não analítico numa distribuição. Bem técnico. Mas essa definição nos protege, porque com essa definição eu não excluo os fenômenos que estão presentes no universo e que de fato ultrapassam a velocidade da luz,
como um simples fenômeno que é você pegar um laser de altíssima potência e apontar para a Lua e ficar mexendo esse laser. A ponta desse laser vai se mover a velocidades até 20 vezes maiores que a velocidade da luz. E se eu não entender exatamente o que esse terceiro postulado está dizendo, eu vou deixar simplesmente de analisar esse fenômeno. Mas esse não é o fim da nossa história, porque embora esse postulado funcione, por que nós devemos aceitar ele? Só por conta de uma quebra de causalidade, por conta de fenômenos que podem ter origens aleatórias, sendo que a nossa física mais avançada trata praticamente disso, de fenômenos que acontecem de maneira aleatória sem causa alguma? É isso o que nós vamos ver no próximo vídeo. Por enquanto, eu quero que você pense, por que um objeto não pode passar a velocidade da luz? E eu já te digo, esse negócio da massa aumentar com a velocidade ou a inércia aumentar é uma furada.